queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga, de Língua Portuguesa, e nós estamos aqui no canal com vídeos que falam alguma coisa sobre aspectos da língua portuguesa. Você já deve ter conferido algum aí, né? Você já sabe que as informações aqui, elas são muito simples, são básicas. Elas servem para você iniciar os seus estudos. A partir dos seus objetivos, você vai aprofundar as suas pesquisas, certo? Vamos ver qual é o tema da aula de hoje? Intertextualidade. Nossa, que palavra grande! Intertextualidade. Relações intertextuais. Nossa, como nós falamos isso quando estamos tratando de interpretação de texto, de leitura de texto, de coerência, de questões do Enem, não é verdade? E afinal de contas, o que é intertextualidade? É um fenômeno muito simples. É uma relação entre textos. Intertextualidade entre textos. Então, você tem um texto original, um texto fonte, um texto base. A partir daí, é criado outro texto ou são criados outros textos que fazem uma referência ao texto base, ao texto original. E você, como leitor, como observador, como espectador, vai olhar aquele texto e vai ativar na sua memória o texto base. É claro que para isso acontecer, você precisa de um repertório cultural, né? De uma bagagem cultural, para você ser capaz de estabelecer essa relação. Certo? Então, intertextualidade é uma relação entre textos. E quando a gente está falando de texto, gente, pode ser o texto verbal, o texto não verbal, o da literatura, o do cinema, o da música, o da pintura, nossa, qualquer tipo de texto. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil? Quem é que já viu esta imagem aqui, gente? Olha, aí na internet você pode encontrá-la facilmente. É claro que você sabe que se trata da Mônica, personagem da Turma da Mônica, de Maurício de Souza. Só que você, olhando para ela, com certeza você vai se lembrar de um outro texto. É claro que existe uma referência à Mona Lisa, né? A Mona Lisa de Leonardo da Vinci. A Mona Lisa é uma tela famosíssima que está lá no Museu do Louvre, que foi pintada entre os anos de 1503 e 1506. E a Mônica é uma personagem, gente, contemporânea, né, da atualidade. Então existe uma relação, uma referência entre esses dois textos. Aqui ocorre intertextualidade. Quer ver outra? Quem conhece este personagem aqui? Ah, claro que eu conheço, Cristina, dos Simpsons. Só que ele não aparece assim, nessa posição, assustado, com a boca aberta, os olhos arregalados, nessa ponte, com esse céu vermelho e laranja atrás, à toa. É claro que existe uma relação entre esta imagem que você encontra facilmente na internet hoje e o quadro original. O texto base, né, que a gente estava falando, é um quadro de Eduardo Munch, que foi pintado em 1893, lá da vanguarda expressionismo, que a gente já estudou. Então, veja bem, estamos aqui falando de século XIX, século XXI. Olha a relação que existe entre esses dois textos.
Ah, então quer dizer que isso só acontece na pintura? Claro que não, gente. Pode acontecer até entre textos de uma época mais ou menos semelhante. Quem é que se lembra de Memórias Póstumas de Brás Cubas? Ai, gente, que maravilha, né? Um livro que inicia o realismo no Brasil de Machado de Assis. Quando você está lendo Memórias Póstumas, você lá em determinado capítulo percebe que Brás vai se encontrar com um amigo de infância, de quem ele nem se lembrava mais, que havia estudado com ele no colégio, Quincas Borba, e que naquele momento está numa condição muito difícil, né? É um mendigo. E essa história vai se desenrolar. Anos mais tarde a gente conhece o livro Quincas Borba. No livro Quincas Borba, nós teremos um personagem muito importante que vai deixar uma herança para Rubião, fato que vai desenrolar toda a história, né? E esse Quincas Borba, ele apareceu aqui, ó. São livros do mesmo autor que tem uma relação entre si. Olha aí um caso de intertextualidade. Mas isso pode ser em épocas diferentes, Cristina? Claro que pode. Quer ver? Nós temos lá no comecinho do século XIV, gente, esta obra maravilhosa, A Divina Comédia, escrita por Dante Alighieri. É um poema épico italiano, né? E o próprio Dante é o protagonista e ele vai fazer a sua viagem pelo inferno, pelo purgatório, chegando ao céu. Essa trajetória, ela é muito, muito, muito famosa. E muito famosa também é a primeira parte, que se chama Inferno. Estamos falando aqui de século XIV, né, gente? Na atualidade, nós temos o livro Inferno, de Dan Brown. Dan Brown, gente, é aquele criador do Robert Langdon, um professor universitário, né, que desvenda vários enigmas. E aqui a gente tem inferno. Existem referências explícitas ao inferno de Dante Alighieri. Inclusive, muitos trechos do texto original são citados aqui para que se desvende o mistério. Isso, gente, é intertextualidade. Nós também encontramos muito a intertextualidade em formas de releitura. Ah, você já ouviu falar em releitura, né? Existe uma coleção chamada Descobrindo os Clássicos. E eu tenho um aqui para mostrar para vocês. É do escritor Valcir Carrasco, contemporâneo, né? E ele escreveu Iracema em Cena. Iracema em Cena vai fazer uma releitura da obra original Iracema, de José de Alencar, que pertence lá à prosa romântica, romantismo e estilo literário do século XIX. Então, existe aqui uma intertextualidade. Já entendemos, então, que intertextualidade é uma relação entre textos, né? Isso aí ficou fácil. Às vezes, essa referência que um texto faz a outro texto é uma referência explícita, então fica muito fácil de descobrir. Existem palavras que se repetem, existe referência ao título, existe referência ao autor. Por exemplo, que eu acabei de mostrar, o livro se chama Iracema em Cena, que faz referência a Iracema. O título aparece nos dois textos, Iracema, Iracema. Então, é uma referência explícita. Às vezes, essa referência não é tão explícita assim. E aí, a pessoa que está lendo é que precisa fazer essas analogias. Por isso que o seu repertório cultural é tão importante, né? Poderia ser, talvez, se a pessoa que pegasse este livro para ler não conhecesse Iracema, nunca tivesse ouvido falar em José de Alencar, poderia ser que ela não percebesse, num primeiro momento,
que estava se tratando de uma intertextualidade. Isso acontece muito, gente, por exemplo, com charge, com meme, com tirinha. Às vezes você olha para a charge e fala assim, não entendi. Por que você não entendeu? Porque você não foi capaz de estabelecer essas relações, essas analogias. Você desconhece o contexto sociopolítico, econômico, cultural, então você não consegue fazer essa relação. Por isso, gente, que ampliar o repertório cultural é fundamental para todo mundo que está estudando. Quanto mais a gente lê, quanto mais você se informa, quanto mais você amplia o seu vocabulário, quanto mais você amplia o seu conhecimento de mundo, mais capaz você vai ser de ler, de perceber as relações intertextuais. E aí o sucesso nos seus exames vai ser maior, certo? Bom, vamos então a alguns tipos de intertextualidade. Parei um pouquinho só para ajeitar o quadro aqui para vocês. Um tipo de intertextualidade que nós vamos estudar é a paráfrase. A paráfrase é muito comum no nosso cotidiano, mais do que você imagina. Como é que ela acontece então? Bom, é uma relação entre dois textos ou entre mais textos em que a ideia se mantém. A temática, ela se mantém. Então, aparece um outro texto criado a partir do texto base, mantendo a sua temática, mas escrito de forma diferente. Isso acontece muito quando você faz um resumo, por exemplo, né? Nós não fazemos tanto isso, estamos estudando e vamos resumir algum tipo de informação de conteúdo. Então, você lê o texto base, retira o que há de mais importante e constrói o seu texto. A ideia, ela se mantém. Só que o outro texto, ele foi escrito por uma pessoa diferente. Certinho? Deu para entender? Guardou? Então, qual é a palavrinha-chave da paráfrase? Vai ser reiteração. Reiteração, para a gente lembrar que a temática, ela se mantém. É escrito de forma diferente, mas a ideia é a mesma. Quer ver um exemplo? Eu trouxe para vocês Canção do Exílio. Canção do Exílio é um poema famosíssimo de Gonçalves Dias. Tenho certeza de que você já ouviu. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canto o sabiá. Ai, gente, que delícia, né? Um poema lá da primeira geração da poesia romântica, da geração indianista. Então, esse eu lírico, ele está saudoso. E por estar saudoso, ele faz uma comparação entre lá e cá. Cá, que é o lugar onde ele está, não é a sua pátria. E lá é o local de onde ele tem saudade. Lá tudo é lindo, lá tudo é belo, lá tudo é maravilhoso. E ele termina o poema fazendo um pedido a Deus, que ele não morra enquanto ele não conseguir voltar para a sua pátria. Olha só, né? A gente conhece toda a temática indianista aí da primeira geração.
Isso nós estamos falando de século XIX. Aí vamos ler um poema de um poeta modernista, já estamos falando de século XX, né? Canção de Exílio Facilitada, de José Paulo Paes. Tem aqui para vocês, ó. Lá, sabiá, papá, maná, sinhá, cá, bah. Olha que delícia! Tudo a ver com o ideal modernista, né, gente? E aí, a gente consegue fazer a relação facilmente entre o texto de José Paulo e o texto de Gonçalves Dias. Aqui, a gente já tem uma referência no título. Diz assim, ó, Canção de Exílio Facilitada. Canção do Exílio, uma referência explícita ao título do poema romântico. Existe a oposição entre lá e cá, a mesma temática que encontramos aqui. Lá, tudo é lindo, maravilhoso, muito bom. Cá, nem tanto. Dá para perceber que apesar de o texto estar escrito de maneira diferente, com outra arrumação, com outra seleção vocabular, ele mantém a mesma ideia. Então, é um caso de paráfrase. Aliás, Canção do Exílio é um dos poemas mais parafraseados da literatura brasileira, né, gente? Alguns versos foram parar até no hino nacional, com certeza você se lembrou deles aí, na hora que eu li. Vamos ver outro tipo? Agora nós vamos falar sobre a paródia. Na paródia, é claro que existe a relação entre textos, porque estamos tratando de intertextualidade. Só que agora não existe esse objetivo de manter a mesma temática, de manter a mesma ideia. Pelo contrário, a ideia agora é modificar, é subverter o texto, a ideia do texto original. Muitas vezes, isso vai chegar às raias da crítica, da sátira, do humor. Todo mundo já fez uma paródia, nem que seja na escola, não é verdade, gente? A palavrinha que nós vamos guardar aqui é subversão. Enquanto a paráfrase valoriza a reiteração, a manutenção da mesma temática, aqui nós temos a subversão, ou seja, a modificação. Existe o objetivo de alterar a temática original. Vamos ver um exemplo? Um poema muito conhecido também é Vou-me embora para Passárgada, de Manuel Bandeira. Acompanhem comigo. Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei em pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio. Mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de evitar a concepção. Tem telefone automático. Tem alcaloide à vontade. Tem prostitutas bonitas para gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Temos aí então, Vou-me embora para Passárgada, Manuel Bandeira, primeira geração modernista.
Vamos conhecer agora outro texto, cujo título é Que Manuel Bandeira me perdoe, mas vou-me embora de Passárgada. Milor Fernandes, tão conhecido nosso. Escuta bem. Vou-me embora de Passárgada. Sou inimigo do rei. Não tenho nada que eu quero. Não tenho e nunca terei. Vou-me embora de Passárgada. Aqui eu não sou feliz. A existência é tão dura, as elites tão senis, que Joana, a louca de Espanha, ainda é mais coerente do que os donos do país. A gente só faz ginástica nos velhos trens da central. Se quer comer todo dia, a polícia baixa o pau. E como já estou cansado, sem esperança num país em que tudo nos revolta, já comprei ida sem volta para qualquer outro lugar. Aqui eu não quero ficar. Vou-me embora de Passárgada. Passárgada já não tem nada, nem mesmo recordação, e nem fome nem doença impedem a concepção. Telefone não telefona. Drogas são falsificadas e prostitutas aidéticas são as nossas namoradas. E se hoje acordei alegre, não pensem que vou ficar. Nosso futuro já era, nosso presente já foi. Dou boiada para ir embora, para ficar só dou um boi. Sou inimigo do rei, não tenho nada na vida. Não tenho e nunca terei. Vou-me embora de Passárgada. Ai, que delícia! Deu para perceber que a temática não é mantida? Existe a referência, até uma referência explícita, né, gente? Muito fácil de perceber a relação entre os dois textos. Enquanto no primeiro a ideia é ir para Passárgada, um local de felicidade, a ideia do segundo é não ficar mais em Passárgada, é sair de Passárgada, porque lá não era aquela maravilha que se pensava. Deu para perceber como que a temática é alterada? Não existe uma reiteração, existe uma subversão. Isso é paródia. Fácil, não é verdade? Aqui tem mais um. No Meio do Caminho. Nossa, poema famoso de Drummond, né? Carlos Drummond de Andrade, poeta modernista da segunda geração do modernismo. O poema diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Todos nós conhecemos muito este poema. Aqui nós temos outro texto em forma de quadrinho. Eu vou até trazer para pertinho de você, para você acompanhar comigo. Nós temos os quadrinhos de Caulos, Vida de Passarinho, ó. Viu como dá para ver? Uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento, faria um belo poema. Mas eu sou apenas um passarinho prático. Olha, gente, a referência à pedra no meio do caminho, naquele poema de Drummond que eu acabei de ler para você. Só que aqui a ideia não é fazer um poema, né? Olha só a metalinguagem aí, tão interessante. O que o passarinho faz? Ele não fica falando sobre a pedra e as dificuldades, ele simplesmente pula a pedra. E termina dizendo: sou apenas um passarinho prático. Que delícia! Vou colocar aqui de volta para vocês. Então, na paráfrase, manutenção da temática original. Na paródia, subversão da temática original. Outro caso, citação.
E essa é muito fácil. A citação é aquela que reproduz um outro texto, que copia. Não tem como não perceber que aquele trecho é referência a outro texto, porque ele aparece na íntegra, normalmente entre aspas, frequentemente com a indicação do autor. Então você sabe, ele é muito comum em textos acadêmicos, em artigos científicos. Você está lendo lá uma informação do articulista, do autor, e vem uma citação. Segundo o fulano de tal, aí vem aquilo que o fulano de tal falou, para registrar que aquele texto é de outra pessoa, né? Porque nós não podemos nos apropriar de textos alheios. Existe a citação. A marcação, ela pode acontecer com recuo de margem, com indicação de aspas, com indicação do autor, e aí você sabe que aquele texto é de outra pessoa. Fácil esse, né? Muito fácil. Coloquei aqui uma citação para vocês. O importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas. Então, eu copiei aqui a mesma coisa que Guimarães Rosa escreveu lá no romance Grande Sertão Veredas. Para mostrar isso, utilizei as aspas. Então, aqui não é uma referência a outro texto, não é um comentário de outro texto, é o texto, na íntegra, copiado. Então, citação é muito fácil, né, gente? Outro tipo, epígrafe. E esse também é muito fácil. Epígrafe é um texto de outra pessoa que você inclui no seu texto no começo, no início. É muito comum em livros, em artigos, em publicações acadêmicas. Então, você pensa uma frase, um pensamento, um trecho de poema, de outro autor que tem relação com aquilo que você está escrevendo, e aí você coloca, né? Você cita aquele texto do autor que você escolheu. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui nós temos Sagarana, né? Maravilhoso livro de contos de Guimarães Rosa. Bem no comecinho, marquei aqui para vocês. Ó, vai começar o livro. Aqui nós temos o primeiro conto, que é o Burrinho Pedrez. E antes de começar, vem a epígrafe. O autor aqui escolheu duas epígrafes. Uma escreveu em português, que é uma quadrinha, e outra escreveu em inglês, que é um trecho de Grey Fox. Epígrafe. E no livro Sagarana, o autor escolheu fazer, antes de cada conto, ele apresenta uma epígrafe. Quer ver? Mostrar o último conto para vocês. A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Ai, que delícia. Ó, antes de começar o conto, a epígrafe. E aqui o conto começa. A epígrafe aqui é de uma cantiga antiga e aqui um provérbio capial. Sempre a epígrafe ela tem uma relação temática com o texto que vai ser apresentado. Então, epígrafe também fácil, né, gente? Citação é quando você copia na íntegra o texto de alguém e você indica que é uma citação. Epígrafe você também copia, só que você sempre posiciona a epígrafe no início de um texto. Para encerrar, vamos falar de alusão. A alusão é uma referência implícita. Nossa, Cristina, você fez uma cara que parece até que ficou difícil. Não, não ficou difícil não. Mas vamos entender bem. Essa relação
entre os dois textos, o texto base e o outro texto, não é tão flagrante, tão na cara, tão explícita, como a gente vê aqui, por exemplo, ó, vou-me embora para Passárgada, que Manuel Bandeira me perdoe, mas vou-me embora de Passárgada. Claro que essa referência é explícita, né? Aqui, ó, o segundo texto está citando o título do texto base, o autor do texto base. Então, não há como você não perceber a relação entre os dois textos. Quando acontece a alusão, essa referência não é explícita, mas você consegue perceber, dependendo do seu repertório cultural. Vou dar um exemplo bem fácil para você. Já ouviu alguém falar assim? E aí, você gostou? Aí a outra pessoa diz, gostei nada. Foi um presente de grego, isso sim. Presente de grego. Presente de grego foi algo que você ganhou de um grego? Claro que não. Olha só a relação mental que você precisa estabelecer entre essa informação e a veracidade do fato. Que analogia você precisa fazer? Precisa chegar à conclusão de que o presente não foi bom, de que a pessoa não gostou do presente. Mas por que falou presente de grego? Que está remetendo lá aquela história do cavalo de Troia, que foi um presente de grego, dos gregos aos troianos. Só que era um cavalo que, na verdade, de presente não tinha nada. Ele escondia guerreiros ali dentro, né? Fortemente armados, para que houvesse uma batalha de surpresa. E aí, muitas vezes, se você não tem essa informação da batalha de Troia, do cavalo de Troia, não vai entender o que é um presente grego. Um presente de grego. Algo que deixa você desconfiado. Algo que não é tão agradável assim. Percebeu que a alusão é uma referência mais disfarçada, mais implícita. Por isso que você precisa ter um grande conhecimento de mundo para poder perceber a intertextualidade. E aí, gostou da aula de hoje? Então vamos recapitular rapidinho. O que é intertextualidade? É uma relação entre textos, muito presente no nosso cotidiano e nos exames de vestibular, de concursos, de prova. Ela pode aparecer de forma explícita ou implícita. Explícita é quando você percebe na hora que está se tratando de um outro texto. Implícita é quando você tem que pensar um pouquinho e ativar aí o seu repertório cultural. Pode aparecer na música, no cinema, na pintura, na literatura, no texto jornalístico, em diversas formas. Quando a ideia entre o texto original e o novo texto se mantém, temos paráfrase. Quando a ideia entre o texto original e o texto novo é modificada, é subvertida, temos paródia. Quando existe a citação na íntegra, a cópia de um trecho de outro autor, citação. Quando é um trechinho no início de um capítulo, no início de um livro, no início de um artigo, que o autor escolhe para citar, temos epígrafe. E quando essa referência é uma referência implícita, disfarçada, que você precisa ativar os seus conhecimentos, temos uma alusão, certo? Espero que você tenha gostado. E se você gostou, pode curtir esse vídeo. Ai, eu fico bem feliz. Pode ativar o sininho para você saber quando tem um vídeo novo. E pode se inscrever no canal. Eu vou adorar. Certo? Então, um beijo e até a próxima aula!